O programa Quero Mais está propiciando o Gael, né, uma fase de namoro, uma fase de descanso, e está lá com a Croy, né? Croy está lá passeando, brincando com ele, e aí fica pro próximo programa, viu, Gael? Não falta não. Alô, amigos do programa Quero Mais. Estamos aqui na propriedade Quero Mais e estamos dando dicas para você, tudo sobre a seca. Nós estamos no período da seca e nós queremos falar tudo sobre seca em animais e também na pastagem, e para isso nós trouxemos da AgroRural, né? Pois foi importado, né? Foi importado da AgroRural técnicos, zootecnista e veterinário. O veterinário é um grande prazer, pela primeira vez entrevistando aqui meu filho Kelvin, né? Dr. Kelvin, veterinário, né? E ele está aqui para dar algumas dicas para você também. Vamos lá chegar junto com eles? E aí, doutor Kel, tudo bem? Tá desmamado? Tá desmamado? Ele deu uma desmamada dele, né? Mas ainda tá aí querendo mamar um pouquinho, mas nós estamos cortando, né? E aí, Luiz Cláudio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Luiz Cláudio é filho, né, do nosso amigo Cleide. Cleide, nós fizemos vários vídeos com ele e Deus de menininha aprendendo nessa pecuária de leite, né, Kelvin? Muitas vezes nós trouxemos muita aprendizagem do Cleide, e o Cleide agora tá o seu herdeiro aqui, que é especialista hoje em pastagem, especialista hoje em veterinária, e nós vamos falar exclusivamente, Luiz Cláudio, sobre o período da seca, né? Você que está aí dando essa oportunidade aí na AgroRural, com produtos da Comigo, junto com o Kelvin, como é que você tem para falar nessa área para nós? Doutor, assim, essa época do ano é a época mais desafiadora, né, para o produtor de leite, diante da qualidade das pastagens, que a gente diminui muito a questão de qualidade, né, o animal tem que ser confinado, né, por conta que a gente tem aquela questão que o animal não vai conseguir absorver tudo que ele precisa da pastagem, então a gente tem que suplementar aqui no coxo o que ele não adquire lá na pastagem, né. Então a gente trabalha junto do produtor, trazendo um pouco do conhecimento do agente e somando junto com o produtor para poder melhorar e alavancar mais a produção nessa época do ano, né? Você que desde criança, você está nessa área, que eu sei que você conviveu muito com seu pai, vem diminuindo cada vez mais os produtores de leite, né? Com certeza. A gente tem observado muito aí, infelizmente é um fato muito triste, né? Que eu sou filho de produtor, né? De produtor. Diante do mercado hoje está judiando muito como produtor, né? Então, assim, o ambiente é cada vez mais desafiador, tanto para o leite quanto para o corte, né? Mais no leite, que como diz, o feeling tem que ser maior do que no corte, né? Vamos dizer assim. Mas, infelizmente, a nossa região tem caído muito aí a produção de leite, né? E eu acho a nível de Brasil, né? Isso, com certeza. Ó, você que está no programa, não esquece não, você pode curtir, comentar, você pode compartilhar e também você pode se inscrever. Eu tinha um desafio, o desafio primeiro é pôr meu filho para ver o programa, né? Tá aqui, ele a coisa mais difícil que eu tinha é para fazer ele ver o programa. Mas graças a Deus, ele na veterinária, fazendo algumas visitas com o Cláudio, chegou um dia para mim e falou: pai, eu não estou entendendo, eu fui em 5 fazendas, nas 5, 4 tá acompanhando o seu programa. Eu falei: meu filho, então agora você vai aprender, de um jeito ou de outro, como diz, não aprende em casa, né? Aprende lá fora e vai começar a ver o programa. Agora trouxe ele para o programa, e aí, como é que está esse desafio aí nessa área? Por exemplo, a gente sabe que muitas das vezes a gente sabe que pessoas não tratam. Você que está fazendo várias visitas, acha que não, que tem que sugar a vaca o máximo que pode sugar dela, né? E não funciona assim, né?
Boa tarde, pai. Prazer estar aqui no programa Quero Quero, né? Como diz, a gente está fazendo essas visitas e a gente vê o sucesso que o programa está levando aos produtores, né? E eu sou médico veterinário, vai fazer exatamente 3 anos já, 2 anos e meio que eu estou formado, né? Trabalhei um tempo com a cooperativa Agrovale, trabalhei na Vaccinova, né, em Anápolis. E hoje eu estou lá juntamente com a equipe, né, do Gilberto, juntamente com o Luiz Cláudio aí. A gente presta assistência aqui na fazenda também. E assim, hoje o produtor, essa visão hoje é um pouco arcaica, né, da gente só querer sugar do animal, né. Então assim, tem vários gargalos que a gente pode estar passando para o produtor para ele aumentar essa produção dele. Hoje não é só o animal, hoje é a nossa máquina de fazer dinheiro, né? Então, se a gente não zelar desse patrimônio que a gente tem na propriedade, a gente não pode ter esse fim lucrativo que a gente está precisando. Então, a gente precisa de certos detalhes, né? Estão ligados à parte nutricional hoje, principalmente na seca, é o grande gargalo para a gente chegar a esse sucesso. E fora a nutrição, o leite não é só o leite, tem várias coisas, tem a parte pré-parto, a gente tem que indicar bem, tem a parte bezerreiro, a desmama, qualidade do leite, e sem isso tá ligado à reprodução, né, que sem a reprodução, né, Luiz Cláudio, a gente não chega a nada, e tá relacionado nada mais disso que essa fonte de nutrição que a gente está indicando para vocês aí, que a gente está no campo, pode estar agregando para vocês aí. Com certeza. Hoje, a gente sabemos aí, tem vizinho aqui, nós tivemos lá esses dias para trás, até comentei com vocês, que ele pega a motinha dele, leva as vacas lá com 3, 4 quilômetros, Cláudio, e ele acha que aquelas vacas, por estar comendo um verdinho mais, que talvez brotou, ou porque deu uma chuvinha, ela vai estar produzindo mais leite. E esse cidadão, nosso amigo, né, mandando um abraço para ele, e além de tudo, ele tinha um capiaçu lá e estava parado. Isso aí deve ter muitos produtores que estão escutando que podem estar passando por isso. Com né? certeza. E assim, eu acho que a gente hoje precisa bastante essa indicação, né? A gente que está no campo presente, eu até faço uma brincadeira com meus clientes, que eu não sou... A gente mexe com essa parte de venda, né, Luiz Cláudio? A gente tem uma visão que a gente está lá para explorar o produtor, fazer uma venda de goela abaixo. Não, a gente está lá para solucionar esse problema, dessas dicas, né? Como eu trabalhei fora, a gente visitou várias fazendas, né? Que são referências no nosso estado, da pecuária, né? Então a gente pode estar agregando bastante para o produtor. E sempre a gente acha, doutor, que a gente fornece alguma coisa de forma exata. Então tudo tem que ser calculado. Medido, pesado. Produto medido, pesado, produto certo, forma de armazenamento desse produto. Então não é só chegar e colocar no coxo, né? Então a gente tem que produzir de forma adequada. Então a vaca não precisa andar para produzir. Quanto menos ela andar, um pequeno espaço, a gente tem vários vizinhos aí, nosso aqui de Cachoeira Alta, que tem uma produção hoje de 1000 litros em um alqueire de chão. Então, assim, ter o quê? Uma qualidade boa de água, fornecimento adequado, separação de lote, a pesagem de leite, diagnóstico de gestação, saber a hora da vaca secar para ela parir, para parir uma produção boa, para ir para o pré-parto. Então, sim, tem vários fatores, são várias arestas para a gente chegar ao que a gente almeja, né? Que é a grande produção. Só para pegar um gancho aqui, por exemplo, esse produtor, voltando nele, cada quilômetro que ele roda com essa vaca, ele vai estar produzindo menos um litro de leite? Praticamente a relação não é exatamente essa, mas uma base para a gente ter essa aí mesmo. Por exemplo, se eu jogar um gado, né? Aqui a 2.000 metros, né? Aqui num pasto mais longínquo, e vou tirar leite. Ele vai rodar no pasto, ele vai e volta 2 vezes por dia. Essa vaca, ela deve rodar uns 5 km por dia. Isso. E provavelmente ela vai produzir 5 litros a menos. Isso, a gente compara a vaca geralmente como é uma máquina. Ele é uma máquina de produzir leite. Então, por exemplo, você tem um carro, se você abasteceu, você foi na porteira e voltou, o tanque já não está naquele tanto mais. Então a gente faz essa certa comparação para a pessoa às vezes entender, que a pessoa às vezes não faz a ligação, o animal comeu aqui, mas está com a barriga cheia, vai lá e volta, está cheio ainda. Não é. O animal vai lá e ele está gastando energia. Então quanto menos energia ela gastar,
mais leite ela vai refletir. Vamos agora entrar então na área de ração, né? O patrão deve gostar quando a gente fala de ração, porque esse período agora, né? Qualquer coisinha tá rindo à toa, né? Mas infelizmente não tem condição as vacas ficar só a nível de pasto nesse período. Ela tem que ir para a ração, né? E como que é a quantidade? Vamos falar assim, eu estou aqui produzindo, um exemplo, tá? Eu estou produzindo aqui 10 litros com as minhas vacas. O que é o normal dessas vacas comerem em ração? Em vacas de alta lactação, a gente trabalha em torno de uma média de 2,5 kg para 1 litro de 1 kg de ração para 2,5 litros de leite, né? Essa é a relação que a gente geralmente trabalha. Em vacas de média, baixa lactação, é 1 para 3, né? 1 kg de ração para cada 3 litros de leite. Você falou um fato interessante, a questão da, assim, igual o Kelvin citou, às vezes o produtor vê a gente como vendedor que um cara quer empurrar as coisas, né? Então a gente como Tec, eu com o Kelvin, e ter certeza que todos lá na empresa, tanto na Comigo quanto a gente aqui na parte de representação, a gente tenta trabalhar diferente, que é o quê? Ajudando o produtor. A gente pega uma relação de peso do animal, a gente procura sempre falar com o produtor, ó, vamos acompanhar a pesagem do leite para a gente ver o que esse animal está produzindo, para você tratar de acordo com o que aquele animal está produzindo. Não adianta você tratar de uma vaca que às vezes ela está com DEL alto, que é dias de lactação, né? Então ela é uma vaca que está vazia, então é um animal que não tem não está apta para produzir aquela volume de leite. Por exemplo, uma vaca, você está tratando uma vaca dando 8 kg de ração para ela, 20 kg de silagem e a vaca não tá produzindo. Mas por quê? Vamos avaliar o porquê que ela não está produzindo. Essa vaca está vazia, essa vaca está cheia, né? Essa vaca tem um problema reprodutivo, né? Então a gente vem para agregar não só na venda. A venda é uma consequência, mas a gente vem agregar o produtor para quê? Justamente o que nós estávamos falando. Por que a gente vê que muitos produtores pararam de tirar leite? Por conta disso. Que às vezes a empresa traz uma assistência para ele poder aproveitar, mas na hora que ele está começando a melhorar, ele muda, ou vai para outro lugar, ou acha que aquilo não é o certo, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente traz a nível técnico que agrega muito para o produtor, né? A questão assim, ração 24%, ração 22%, ração 20%, ração 18%. Certo. Uma vaca que está no período da seca, qual a recomendação? Aí a gente vai depender principalmente do que é a fonte de alimento que ela está comendo. Por exemplo, se você trabalha com uma silagem, igual o senhor está trabalhando aqui, uma silagem de capim, né? A gente vai trabalhar geralmente com a ração 24%, porque é um alimento mais pobre em proteína. Então a gente tem que compensar aquele alimento com uma fonte mais proteica. Por exemplo, se for uma silagem de milho, a gente vai trabalhar talvez com uma ração 18, uma ração 20, uma 22, de acordo com a análise daquele silo, né? Então cada alimento vai falar pra gente o que aquele animal vai precisar de comer de proteína de ração, né? E bem explicado, né? A gente fala assim, chega em outros lugares, que seja na nossa empresa ou na concorrência, a pessoa tem esse negócio, ração 24. Não é só a ração 24, a gente tem 3 linhas de ração. Então, cada realidade do produtor, a gente indica certo tipo de produto. De acordo porque com hoje não é só a 24 de proteína, X de energia, não. A gente tem que valorizar muito hoje o macro e micro que a gente carrega no nosso núcleo, né? Então, assim, a gente tem que olhar o quê? Com a vaca dessa tá fechada, a gente tem que olhar a biotina do casco dela, a gente tem que olhar o quê? Selênio, que ajuda no aparelho reprodutor da fêmea, que tem, já está presente. Zinco, que hoje como a nossa terra aqui é uma terra mista, falta esse tipo de nutriente na nossa pastagem. A maioria das propriedades hoje, por ser uma forma antiga, o pessoal não realiza calagem, né? Então, assim, a gente tem que antenar a esse tipo de fator, né? De escala, pra gente saber indicar certo o produtor. Não é só chegar e pedir uma ração 24%. A gente tem que ir no campo, ver o que é a realidade do produtor, né? Vamos aproveitar, vamos conosco aqui. Aproveitando aqui, nós vamos falar um pouquinho também sobre sombreamento, né? Sombreamento hoje é muito importante, porque a questão térmica também influencia muito no leite, né? Isso, a vaca, principalmente as vacas igual do rebanho do senhor aqui, que são de alta lactação, né? É um fator muito importante, a questão de sombreamento, né? Porque ela sofre um estresse térmico muito alto, né? Devido à produção de leite dela ser muito alta, então o organismo dela trabalha mais e, consequentemente, produz mais calor, né? Então a maneira que o animal tem de dissipar ou é sombra, ou talvez uma ventilação, ou teve uma aspersão que muitas propriedades de leite fazem antes da ordenha, né? O pessoal coloca os animais ali uns 30 minutos antes,
aí faz a parte de ventilação e aspersão, né? E aí os dois trabalham juntos, que é para baixar a temperatura. Área que você estava querendo falar aqui, sobre os aditivos que a gente estava conversando, né? Hoje a gente trabalha comigo, principalmente, a bandeira que nós estamos defendendo, ela tem 4 tipos de aditivo. Então, hoje, as pessoas sempre falam, a gente olhando aquela ração 24, a gente estava conversando naquele momento, né? Então, se a gente trabalha hoje com a virginamicina, que hoje é destinada mais ao rebanho de leite, e a monenzina. Isso ajuda o quê? Para digestibilizar, alimento, melhorar a digestibilidade desses animais, por exemplo, com essa fibra que tem, a degradação dessa fibra, e ela sugar o que tem para oferecer essa silagem para nós, ela absorver o que tem de melhor nela, né? Outro detalhe bem importante, a gente falou de sombreamento, é o bem-estar animal, né? Vocês podem ver que o animal o bovino, ele é ruminante, né? Ele está tendo aqui, está tendo o seu descanso, bem-estar, a pelagem muito boa. Pode observar. A gente faz um feedback para vocês, produtor, a gente saber se a nossa alimentação está de forma correta. Uma diquinha é que a cada 10 animais que tiver deitado, se 7 tiver ruminando dessa forma aqui, quer dizer que a sua nutrição está, ok. Aproveitando, gente, falando em custo, por exemplo, aqui, ó, madeiramento aqui na propriedade mesmo, hangar, né? Hangar que está aí, praticamente toda a propriedade no fundo de Pindaíba tem um hangar. Aqui, 80%. Nós fizemos aqui, olha como é que está aqui, bem tranquilo elas, né? Então você que está com sua propriedade, as árvores não estão, infelizmente, acabando muito, né? Você pode fazer o quê? Você pode pegar na sua porta, que elas gostam de ficar um pouquinho na porta, fazer isso aqui, ó. Eu vou falar para você que o custo muito baixo e não tem muita ciência, eu falo assim, é muito fácil de fazer também, né? Então é importante fazer. Agora vamos falar um pouquinho, porque nós vamos ter que, o vídeo não ficar muito extenso, nós temos que ser mais dinâmico. Primeiro agradecer os patrocinadores, através dele que nós estamos fazendo o programa. Nós vamos falar sobre Lactoprim e Bush. Muitas vezes a pessoa, eu vou fazer Lactoprim para aumentar a litragem. E aumenta mesmo? Aumenta mesmo. O produto é a base de somatotropina, né, que é um hormônio produzido pelo próprio animal, que aplicado nele novamente, ele vai fazer com que o animal aumente a produção, né? Só que é um produto que tem que ser usado com critérios, né? Então tem critérios a ser utilizado, não é todo o rebanho que você vai fazer, né? Vamos então em síntese, faz uma avaliação. A vaca que acabou de parir, com uns 2 meses de parida, 3 meses, não precisa de lactopina. Ela já está em alta produção. Ela está naturalmente dentro do pico de lactação dela, né? Aquela vaca que está também já com bezerro de 6 meses na barriga, também não, que ela já está próxima ao parto, né? Então seria nesse intervalo. É um intervalo. Isso, nesse intervalo. E aí custo e benefício. Hoje um Lactoprim ou um Bush está em torno de 30 a 35 reais. Né? Eu pego uma vaca aqui que está produzindo para mim, vamos falar, 14 litros de leite. Né? Eu aplico um remédio nessa faixa que você falou. Eu consigo colocar mais uns 3, 4 litros nela. Como é que funciona a média? A gente geralmente trabalha com média, doutor. Por exemplo, você vai ter uma média de produção. Tem animais que vão aumentar mais, tem animais que vão aumentar menos, né? Na fisiologia animal nada é 100%. Então a gente trabalha sempre com média, mas a média que a gente tem observado aí em torno de 3, 4 litros, até depende do manejo que se tem, até 6 litros para o animal. Mas a média é em torno de 3 a 4 litros. E um absurdo, né? Nesse período agora, onde que o produtor gasta mais, o produtor tem que fazer silo, o produtor tem que dar mais ração, o produtor tem que dar mais cuidado nas vacas, o período que tinha que o produtor tentar mesmo pagar os custos, não, eles fazem abaixar. Leite nós estávamos recebendo R$3, agora nós estamos hoje em julho de 2023. Agora nós vamos receber R$2,20, né? O R$2,10, R$2,20, isso, né, de acordo com a produção. Então, assim, é uma lástima. Mas não é só o problema dos laticínios que faz cartel. Sim, o problema da importação de leite. Tá muito grande. Essa importação de leite que é um caos. Isso aqui, esse câncer já vem de muito tempo, mas tem hora que aumenta mais. Então, essa cadeia produtiva, ela emprega mais de 3 mil pessoas, direto e indiretamente. Se você continuar dessa forma, você vai acabar com ela. Onde nós tínhamos 10 produtores rurais, como o pai do Cleide, que era profissional na área, hoje nós temos só 3. E empregando essa mesma turma. Mas dessa forma que está fazendo, pessoas saindo da atividade cada vez mais. Né? Kelvin, vamos falar assim, eu estou com uma vaca que não limpou.
né, ela não limpou. Ela pariu e o problema de não limpar. Tinha que fazer o pré-parto, né? Hoje, principalmente nesse período seco agora que a gente está enfrentando, são vários fatores dessa limpeza, tá? Não só nutricional, tem o problema de estresse térmico, como o senhor falou aqui, isso é muito importante. Para a vaca realizar a limpeza dela, né? E a gente hoje trabalha, até graças a Deus, né? A tecnologia está chegando mais perto, né? A gente hoje tem 2 tipos de pré-parto. Quando a gente tinha só um tipo de núcleo de pré-parto, que até o consumo era maior, hoje a gente trabalhamos com o núcleo aniônico, né? Onde a gente não só a limpeza, mas também ajuda o que? A vaca parir o quê? Com a imunidade alta, ela já entrar com a lactação alta, já gerando lucro para o produtor, né? Até o prazo dela se recuperar. Tem sobre a edema, né? Que a gente vê muita vaca com aquele inchaço, né? Extremo, né? Que até o núcleo aniônico, ele auxilia nesse fator de cátions e ânions, por exemplo, que tira e não ajuda essa vaca não ter esse inchaço, né? E vamos falar assim, de qualquer forma, a pessoa que não faça esse uso do pré-parto, a vaca pariu, ela não limpou. Nas 24 horas, a gente já entra com uma terramicina ou a gente já entra com outro indicativo antes de... Temos várias receitinhas de bolo, né? Não vamos falar em literatura, mas sim prática de campo, né? A gente pode fazer a ocitocina, né? Que é a ocitocina sintética, né? Que é um hormônio, que vai gerar uma contração uterina ali e vai ajudar ela a expulsar aquele tipo de tecido, né? Temos outro protocolo também que já entra, que é o Sincrocil, o ECP, e juntamente com a terramicina. Só que nesse período de começo, eu não gosto de indicar muito a terramicina devido ao período de carência que essa vaca vai ter, né? E assim já estará descartando o leite. Então a gente já levar por esse lado. Caso não resolver com a ocitocina, a gente já pode entrar com esse protocolo que passei aí. 2 problemas sérios, Luiz Cláudio. Casqueamento, que tem muito constante em vaca de leite, e um outro problema muito sério também é a mastite, que isso pesa no bolso do produtor rural, isso também perde, várias vacas são perdidas. E principalmente o gado holandês, o gado pesado, né? Um gado está com 500, 600 quilos, uma vaca dessa aqui hoje está com 600 quilos, uns 600 quilos ali, então é muito pesado. Qual a solução para ter menos problema? Doutor, assim, igual o senhor falou, o animal é um animal pesado, nem isso tudo já atrapalha, né? Então os campos nossos aqui hoje são, assim, nossa região tem algumas áreas que têm áreas mais cascalhosas, né? Mas o principal que a gente tem visto é questão de planejamento na hora de curral, né? O pessoal fala um pouco de nutrição também, mas se a nutrição estiver ajustadinha, não tem problema nenhum. O que a gente tem observado muito é a questão, principalmente de entrada, saída de curral, o cliente fazer um pé de luva, né? E o casqueamento é uma parte interessante do seguinte, a parte preventiva. Né? Você fazer pelo menos uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, você fazer um casqueamento preventivo. Quando está acontecendo muito a parte de curativo, aí tem que o técnico ou um veterinário de sua confiança ou um parceiro que você tiver, de ir lá e fazer um levantamento lá no seu curral. 90% das vezes que a gente vem é alguma entrada de curral, alguma pedra, algum lugar que está, alguma beirada de coxo que está mal planejada. Então isso vai causando uma ferida no animal e principalmente nas águas a gente observa mais, que é onde tem mais aporte de bactérias no ambiente. Então você observa que ele abre uma porta de entrada e ali começa um ferimentozinho, uma brocazinha, e aí aquilo vai evoluindo para uma dermatite, né? Então vai complicando, né? E como o animal é pesado, né, a tendência é que ele definha rápido, né? Você vê se uma vaca às vezes hoje já começou a mancar, amanhã já às vezes não está nem pondo o pé no chão. Então assim, são pequenos detalhes que esse processo que a gente faz de acompanhamento, né, que ajuda muito nessa parte aí, né? A gente está vendo às vezes uma coisa que é simples, até esse dia eu cheguei num cliente, ele teve uma ideia boa, fez um pé de luva, porém fez de uma maneira incorreta. Então às vezes, em vez dele estar ajudando o animal, ele está prejudicando ainda mais o animal. Então, assim, tem que ter pequenos... a parte técnica, trocando ideia. Não é que a gente fala assim, o produtor o produtor de tanto de corte quanto de leite é meio avesso à tecnologia. Então hoje a gente vê por que a agricultura está anos-luz na frente da pecuária, de leite e de corte. Porque eles são abertos à tecnologia. Então às vezes não é questão de custo,
é questão de melhoria de ambiente que aquele animal tá passando, que às vezes está prejudicando ele. São coisas de planejamento, né? Planejamento desde o começo da produção. Vocês estão vendo então, nós estamos aqui no programa Quero Mais, e é importante você estender até no final, você colocar até no final do programa. Se você não puder colocar, deixa o programa rodar, que você vai estar ajudando a monetizar e também ajudar famílias carentes. Nós já conseguimos dar 150 cestas básicas e o nosso objetivo é 1000 cestas básicas, né? E aí com isso nós vamos falando uma matéria importante, porque, Kelson, mas eu não tenho fazenda, mas eu não tenho vaca. Mas você convive no interior, você convive com alguém. Direto ou indiretamente você convive. Se você está no comércio, você vai falar com alguém do comércio que é relacionado a essa área. Então é importante você entender da área, né? A pessoa, por exemplo, mastite, que é um problema sério. O que é mastite? O Dr. Kel vai explicar para vocês. Vamos entrar aqui mais por meio por causa dessa iluminação, né? Fala um pouquinho sobre a mastite. O que é a mastite? A mastite hoje é o que, vamos dizer, o que causa bastante preocupação, né, com os produtores aí, que está correlacionado a dessa interferência na produção de leite, né? Temos vários tipos, né, de mastite. Chega na rússia dele. A mastite ambiental, mastite clínica e mastite subclínica, né? Inclusive aqui a gente teve esse problema aqui na propriedade, a gente hoje está solucionando ele, né? Já conseguimos baixar esse índice aí de CCS, né? Que é contagem de célula somática. Só que são várias coisas que podem estar relacionadas. Pode ser em termos de ambiente, higiene da ordenha. Então, por isso que é bastante importante você realizar os procedimentos de maneira correta. Secagem dessas vacas, a forma que foi. Por ser umas vacas de alta produção, a gente fazer ela de forma correta. Sempre a gente até realizou aqui, fazer uma propaganda. Se você estiver com esse problema em sua propriedade, a gente fez o exame individual de CCS com a clínica do leite, onde coletamos as vacas individual, e a gente teve na mão quais são as vacas que estavam elevando esses índices nossos aqui na propriedade, né? E depois disso a gente fez um exame, né, de microbiológico, e a gente soube qual a bactéria que estava, né? Que a gente tem vários tipos, temos a Staphylococcus aureus, temos a Streptococcus. Então, assim, se o animal já pegar um Staphylococcus, né, Luiz, ela já fica uma mastite, já fica praticamente irreversível por quimioterápicos, né, que são os medicamentos da gente curar. Então, a gente fazer um tratamento de acordo com a bactéria, a gente terá um sucesso maior na cura desse animal. E o custo também. E o custo, né? A gente às vezes a gente saber correlacionar o princípio ativo com a bactéria, que a gente pode dar uma sinergia para a gente ter esse resultado positivo. Uma vaca hoje, ela entrou com a mastite. Se ela tiver em alta produção, pode atrapalhar a produção dela no período todo. Dela. Fora isso, o custo, né? Hoje, Cláudio, mais ou menos, o que custa uma vaca para você fazer um tratamento de mastite, fora o leite que ela vai perder? Hoje, só o tratamento depende, igual o que ele falou. Isso que ele falou muito interessante, você saber o que é a bactéria que está causando aquele problema no animal. E isso já diminui bem o custo. Mas por tentativa, se for por tentativa e erro, que é o que 90% das pessoas fazem, ela vai ficar em torno aí um tratamento bom, de uma marca boa de produtos, aí vai ficar em torno de uns 400, 450 reais, fora o leite, né? Vamos falar, se ela produz lá 15 litros de leite, 5 dias, vamos falar que ela ficou no tratamento, pode ser? Geralmente o tratamento são 3 dias, né? Então ela vai ficar 3 dias, geralmente depende do produto que você for usar, do que for que a bactéria estiver causando. Então são 3 dias e mais de 3 a 4 dias a mais, então são 7 dias praticamente. 7 dias. Então, essa vaca que ele falou com 7 dias, vezes 15 litros, então a faixa de 105 litros. 105 litros a 2,20, então ainda estamos fazendo por volta aí de 200 e poucos reais. Com mais o tratamento, 6. Então nós vamos em 800, 700 reais, uma vaca só que deixou de produzir, né? Outro detalhe importante que a gente pode entrar como preventivo sobre os animais, por exemplo, que estão deitados, sempre após a ordenha,
Fazer o pós-DIP, a né? gente fazer um pós-DIP, né, de forma correta, usar um iodo com PPU alto, né, principalmente agora, e priorizar esse animal, comer após a ordenha, devido, quando a vaca, a gente retira o leite dela, ela fica com o esfíncter aberto, que é o bico do teto. E se ela já comer e deitar ali, facilita a entrada de bactéria para dentro do teto dela. Então a gente fornecer alimentação após a ordenha, a gente ajuda a controlar esse tipo de problema que nós, produtores, enfrentamos. E sem falar que, por exemplo, uma vaca que dá mastite, nunca ela vai, assim, naquela lactação, ela não vai conseguir produzir mais aquele volume de leite. Por exemplo, se uma vaca dá 20 litros, depois de curada, ela não vai voltar aos 20 litros mais, né? Então, assim, tem mais esse prejuízo ainda que é agregado na questão da mastite. Importante, né? Falando assim na linguagem do produtor, né? Você vê aquela vermelhidão, né? Aquela dor, aquele inchaço, né? A gente fala já um tipo técnico, né? Que a gente fala, que é dor, rubor, calor, tumor e perda de função, né? Então você notando isso no seu animal, que ele está indiferente, com dor, inchaço, para a gente evitar ter essa perda de função, que é a perca do teto. Gente, é uma área muito extensa, né? A gente deve ver talvez o segundo capítulo. Vocês viram que vocês aprenderam muita coisa, mas é uma área que suporta aí ainda mais. Nós não estamos entrando nem em pastagem, né? Nós já temos que começar a preparar talvez uma pastagem, falar sobre os piquetes. Esses dias eu tive vindo muitos vídeos sobre compost barney, né? E, então, assim, tem várias áreas. Para isso você tem que estar presente no programa Quero Mais. Você tem que estar avisando, conversando com o vizinho, conversando com o outro, mandando pergunta também, né? Isso não tem problema, pode mandar pergunta, que a gente vai responder para vocês. E é dessa forma que a gente faz o programa Quero Mais, sua informação e principalmente da área rural, né? Então você que tem uma matéria boa, importante, nós estamos aqui no sudoeste goiano, o sudoeste goiano, bem no coração, ou no pulmão aqui do Brasil, né? E para isso vamos continuar com esse programa. Toda semana a gente está postando e a gente gostaria que vocês acompanhassem. Eu só quero agradecer, né? Sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar. Tudo posto naquele que me fortalece. Obrigado, Dr. Kelvin, por estar prestigiando a gente aí, né? Hoje o Dr. Gael não está presente. Está de férias, né? Hoje. Está de férias, mas aí tá à altura aqui, né? Tá à altura. Lembrando que também o Luiz Cláudio é filho do Tio Cláudio. O Tio Cláudio nós fez um programa com ele, tá? Como diz, uma peça rara, né? Que teve, uma memória diferenciada. Diferenciada, né? E fez história e está fazendo história. Então, agradecer, né, a oportunidade, né, doutor, como diz aquele ditado, né, ver se, já que ele fala que a gente mama, né, vamos ver se melhora, né, doutor, amolece a campanha, amolece o coração, doutor. E a gente não pode deixar também, né, brincadeiras à parte, né, você produtor que está nos assistindo aqui, vou deixar o número nosso da Grow Rural, o Luiz irá passar, vou deixar o meu particular. Anota aqui, o Pablo não vai esquecer, no caso aí, o Pablo já está falando din-din aqui, já tem que nem o ratinho, tem que bater o trim lá, tem que passar o trim, né? Cair a moedinha. Telefone do Kelvin aqui, telefone aqui do Luiz Cláudio. Então, né? A gente deixa aberto. E lembrando lá da Agro Rural, o programa Quero, necessita de vez em quando os apoios, sabe? Vocês lá, vê se você consegue te dar uma força lá. Não, com certeza. O Gilberto hoje, graças a Deus está abençoando muito, expandindo. Vocês estão até por Minas Gerais, né? Isso, a gente atende até Minas Gerais. Vocês estão ali em Gurinhatã. Vai Tiltaba, Flor de Minas, ali tudo a gente atende. E o que é importante, assim, só para você finalizar mesmo, você vai numa farmácia, a gente tinha mania de perguntar para um farmacêutico, era normal, tradição antiga, um remédio hoje que eu posso, a vaca está gostando do Pablo. Eu sei por quê, pai, o pessoal simpatiza com o Pablo. E aí, você tem que ir no técnico, cara, tem que ir no técnico. Hoje, não é fácil entrar numa farmácia e não tiver uma receita médica. Não é diferente da área rural, né? E até apaixonou, viu? Apaixonou, viu? Então, você procurar a parte técnica. E aí, sempre na veterinária, é importante você ter pessoas habilitadas, pessoas que já têm know-how, pessoas que também sentaram numa mesa de escola, né? Numa cadeira de escola e aprendeu. Para isso, então, muito obrigado, tá? Por nada. E deixa o número, falou o número. O número vai ficar aqui embaixo. O Pablo não vai esquecer dessa vez, não? Eu agradecer ao senhor mais uma vez. Vamos acreditar, né, Luiz? Diz que santo de casa não faz milagre, mas nós conseguimos passar a mensagem aí. E vocês aí, manda
manda mensagem para ele, para assistir os vídeos Quero. Porque aí se vocês, qualquer coisa, seu pai reclamou lá que você não assiste o vídeo, não tá ajudando, contribuindo. Aí quem sabe vocês me ajudando, ele vai conseguir ver, né? Falou? Falou, doutor. Fique com Deus. Deus abençoe. Viu? Muito obrigado. Programa Quero Mais. Quero mais. Estamos aqui com o Luiz, da JA. Esses produtos que estão presentes em todos os veterinários de todo o Brasil. E agora patrocinando o programa Quero Mais. Aqui você pode ter submastite, aqui nós temos cálcios, enfim, antibióticos, toda a linha para o produtor rural e de baixo custo. Grande produtividade, é bom, bonito e barato. É isso aí, Luiz? É isso aí, tamo junto. Vamos junto, programa Quero Mais em JA.